vocês? Todo mundo tranquilo? Galera, estamos começando agora mais uma videoaula, onde hoje nós iremos tratar sobre dois conteúdos bem tranquilos, tá? São dois conteúdos distintos, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desse conteúdo como se fosse apenas uma coisa, que é a chamada de razão e proporção. Olha que beleza! Galera, razão e proporção são conteúdos bem facezinhos, tá? Antes de nós entendermos, antes de nós trabalharmos com razão e proporção junto, eu quero que a gente entenda o que é uma razão e depois vai entender o que é uma proporção, tá? E isso vai dar continuidade, vai dar entendimento à nossa compreensão de regra de três simples, para depois poder entrar em regra de três composta. Tudo bem, galera? Então, vamos começar a nossa aula, tá? Então, vamos falar de razão, tá? Tá aí o nosso quadro, vamos começar falando de razão. Pessoal, para isso, vamos definir razão, tá? Aqui embaixo, ó, deixa eu sair da frente do quadro, aqui embaixo eu vou escrever para vocês, tá? Vocês devem estar vendo aí, qual é a definição de razão. E aqui eu vou ler o que eu escrevi no quadro, que eu não consigo enxergar, né? Então, vamos lá. Sendo A e B dois números reais, com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, ou quociente A sobre B, ou A está para B. Galera, o que é a razão então? Olha que barbada! Vocês estão vendo ali? Razão nada mais é que colocar em modo de fração. É só isso, é muito simples. Eu quero saber qual é a razão de 3 para 4? 3 quartos. Eu quero saber a razão de 2 para 10? 2 décimos. Só isso. Razão nada mais é que colocar em modo de fração. Muito fácil, né? Então, para ficar mais fácil, vamos ver esse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Olha o que está dizendo. Um jogador de basquete, deixa eu sair da frente para vocês lerem, né? Um jogador de basquete, num treino, arremessou 15 bolas à cesta 9 vezes. Qual a razão entre o número de acertos e o total de arremessos desse jogador? Olha só, galera, esse cara arremessou 15 cestas, arremessou 15 vezes a bola e fez cesta 9 vezes. E eu quero saber qual que é a razão entre a quantidade de acerto deles com a quantidade total de bolas arremessadas. Então, deixa eu guardar aqui no meu bolso. Olha só, galera, vê se vocês concordam comigo. Ficou ruim. Aqui, vê se vocês não concordam comigo. Esse cara, ele arremessou 15 vezes, certo? E acertou 9. Então, a razão dele é exatamente isso aqui. E olha só como a razão é importante. A cada 15 arremessos, ele acerta 9. Olha só, pessoal, isto que é a razão, colocar em modo de fração. Ele fez 9 acertos de 15 arremessos. Professor, mas isso aqui é uma fração, eu não poderia simplificar? Poderia sim. Nós já sabemos, né, que 9 e 15 anos são divisíveis por 3, né? Então, divide por 3, divide por 3. Olha o que está acontecendo aqui. Então, eu posso dizer que 9 dividido por 3 é 3, 15 dividido por 3 é 5. O que eu posso dizer, então? Que esse jogador, a cada 5 arremessos, ele acerta em torno de 3. Olha que legal. Claro que a gente está fazendo um exemplo aqui, né? Mas a gente pode dizer que isso aqui foi num determinado jogo, que nesse determinado jogo, a cada 15 arremessos que ele fez a cada 5 arremessos que ele fez, ele acabou acertando 3 cestas. Tudo bem, galera? Isto que é razão. Razão nada mais é que colocar em modo de fração. Certo? Vamos ver algumas aplicações agora. Beleza, pessoal, voltei. Vamos dar continuidade. Olha só, eu trouxe aqui para nós 3 exemplos sobre razão. E existem vários, a gente aplica muito razão no nosso cotidiano, só que a gente nem pensa nisso, já está no automático. Então, olha 3 exemplos que eu trouxe. Velocidade média. O que é velocidade média? Que vocês já devem ter trabalhado ou estão trabalhando em física. Nada mais é que a distância em razão do tempo. É isso. A velocidade média é a distância em razão do tempo. Que daí pode ser em quilômetros por hora, pode ser em metros por segundo. Perceba que a unidade de medida a gente adapta, tá? Mas a velocidade média nada mais é que a razão da distância sobre o tempo. Muito tranquilo, né? Outro exemplo, olha que maravilha. Tenho certeza que vocês já viram isso em geografia ou vão trabalhar ainda, tá? Escala. O que é a escala? Pessoal, a escala nada mais é que a distância, ou seja, o tamanho do desenho, em razão do tamanho do real, tá? Esse cara que é importante, nós inclusive vamos trabalhar um pouco sobre escala aqui em razão, tá? Olha só, quando vocês quiserem calcular a escala, lá, por exemplo, a escala de um mapa, que vocês vejam lá no cantinho do mapa, tem aquela escala 1 para 1 milhão, 1 para 10 milhões. O que isso quer dizer? Quer dizer que 1 centímetro, olha só, 1 centímetro no desenho equivale a 1000 centímetros no real. E se eu tivesse uma escala de 1 para 1000? Vou dar aqui o exemplo. Quando aparece isso aqui, ó, escala de 1 para 1000, tá? Isso quer dizer que 1 centímetro que eu andei no meu desenho equivale a 1 centímetro no real. E por que a escala dá tanto trabalho?
Por exemplo, a distância, a gente sabe que é quilômetros por hora, metros por segundo. A escala, ela não tem unidade de medida, por isso a galera se atrapalha. Então é eu que escolho. Por exemplo, essa aqui é a escala do meu mapa. Se eu quiser trabalhar com metros, eu posso dizer que a cada 1 metro que eu andei no meu mapa, eu andei 1000 metros no real. A cada 1 centímetro que eu andei no mapa, eu andei 1000 centímetros no real. Por isso que as escalas, elas são extremamente pequenas. Não vou falar grande, porque isso é uma fração, né? E a gente sabe que quando o denominador é maior, né? E que isso quer dizer que ela fica, quer dizer que meu número está sendo menor, tá? Mas não se preocupe que a gente vai ver, inclusive, algum exemplo com escala. E outro cara que eu trouxe, porque a gente já trabalhou isso esse ano, é a densidade. A densidade nada mais é que a massa em razão do volume. É essa a ideia. Aonde trabalhou com densidade? Lá na questão da Fórmula 1. Lembra que ele falava da densidade da gasolina, que inclusive nos induzia ao erro, né? Porque a gente tentava achar que um quilo é exatamente 1 litro, e não era o que acontecia lá na densidade, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos simples, só para a gente tentar entender a aplicação de escala. De escala não, desculpa, a aplicação de razão. Agora vamos ver alguns exemplos, certo? Vamos fazer alguns exercícios de exemplo. Então vamos lá. Só apagar o quadro. Beleza, galera. Vamos fazer o exemplo número 1, que olha que maravilha. Já vamos começar com um exemplo que foi uma questão do Enem de 2015. E eu vou mostrar para vocês que o Enem, sim, tem questões muito fáceis. Então vamos para ela, tá? Vocês têm um material aí, quem não tiver está aqui na descrição do vídeo, está aqui na descrição do vídeo esse link para baixar, fazer download desse material, tá? Mas eu vou ler aqui com vocês. Então olha só, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 do teatro. Ou seja, na frente, ó, está aqui a imagem para nós, tá? No qual as cadeiras escuras são reservadas e as claras já não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor? Galera, olha só essa questão. O que ela está dizendo para nós? Ele diz para nós que as cadeiras escuras são as cadeiras que já foram vendidas. E as cadeiras brancas são as cadeiras que ainda não foram vendidas. E ele quer saber qual é a razão entre as cadeiras vendidas em razão das cadeiras não vendidas. Só isso. O que a gente tem que fazer? Contar quantas cadeiras escuras nós temos e contar quantas cadeiras não escuras, quantas cadeiras claras nós temos. Bom, as cadeiras escuras é só a gente contar, né? Contando ali, nós temos 1, 2, 3, 4... Tá aqui no quadro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras escuras. Tudo bem? Então já volta aqui, ó. Nós temos um total de, isso aqui, ó, de 17 cadeiras escuras. Agora, em razão de quantas cadeiras? Galera, não vou perder meu tempo contando todas as cadeiras ali. O que a gente vai fazer, ó? Vamos contar quantas cadeiras brancas nós temos na nossa base. Olha só, nós temos 6, 9, 10 cadeiras na base. E agora vamos contar quantas nós temos aqui, ó, na altura. Nós não temos exatamente 3, 6, 7 cadeiras na altura? Pessoal, isso aqui nada mais é que um retângulo. E para calcular a área do retângulo, base vezes altura. Certo? 10 vezes 7, 70. E, pessoal, acabamos aí a nossa questão. Isso aí deu exatamente 17. Deixa eu só achar aqui. 17 sobre 70, alternativa A. Ah, como essa questão é barbada. Olha só, galera, uma questão extremamente fácil, muito tranquila. Se vocês não pegassem essa lógica, vocês poderiam ter contado, só iam ter muito mais trabalho, mas bastava nós fazer 10 vezes 7 para saber o total de cadeiras. E, pessoal, isso que é a razão. Razão do total de cadeiras vendidas para as cadeiras não vendidas. 17 sobre 70. Tudo bem, pessoal? Muito simples, muito tranquilo, não é verdade? Vamos para o nosso próximo exemplo de razão, então. Só para o quadro. Voltei, galera. Vamos então fazer o exemplo número 2. Pessoal, para esse exemplo número 2, eu quero que vocês parem agora o vídeo, dão pause, leiam a questão e tentem fazer, tá? E depois, se vocês não conseguiram, ou até se vocês conseguiram, vocês despausam o vídeo e voltem a ver. Tudo bem? Então, a partir de agora, vai a resolução da questão número 2. Vamos lá, então. No Monte de Cerro Amazonas, no deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície da terrestre. O telescópio europeu extremamente grande, o EELT, terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado ao céu. Beleza. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetro.
Qual é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário? Galera, mais uma questão do Enem, uma questão do Enem 2010. Vamos resolvê-la juntos? Olha só, ele quer saber o quê? Qual é a razão entre o olho, o diâmetro do olho humano, que ela diz para nós que é de 2,1 centímetro, em razão do diâmetro do olho primário, né, desse telescópio, que ele deu para nós, eu já esqueci, deixa eu lembrar aqui, 42 metros, está aqui. Galera, o que está aparecendo isso aqui? Isso aqui não está aparecendo uma escala? Por que eu sei uma escala? Eu estou falando de coisas iguais, né? Eu estou falando da mesma unidade de medida, eu estou falando de comprimento. Quer dizer, estou falando da mesma medida que é comprimento. Só que eles estão em unidades de medida diferentes. Um está em centímetro e o outro está em metro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar primeiramente os dois na mesma unidade de medida. E agora? Será que eu vou transformar centímetros em metros ou metro em centímetro? A dica que eu dou para vocês é sempre transformar a maior unidade de medida na menor. Por quê? Porque a gente evita trabalhar com número com vírgula. Porque se eu transformar esse 2, na verdade esse 2,1 já é número decimal, né? Mas se eu transformar ele se eu transformar ele em metro, eu vou trabalhar com um número dessa maneira aqui, ó. Esse número vai ser mais ou menos assim, 0,0021. Então, olha só, para que dificultar minha vida? Por isso que a dica que eu dou é sempre transformar a maior unidade de medida na menor. Tudo bem, pessoal? Certo? Mas também se fizer de outro jeito também não vai dar errado. Então vamos lá. A gente já sabe o seguinte, nós sabemos que a cada 100 centímetros equivale a 1 metro. Então se eu quiser transformar esse 42 metros em centímetros, basta multiplicar ele por 100. Fazendo isso, ó, vai deixar aqui, ó, eu sei que 42 metros tem que ser exatamente a mesma coisa que 42 vezes 100, 4.200 centímetros, está ali. Então eu sei que esse cara aqui é exatamente 2,1 centímetros sobre 42.000 centímetros, está ali. E agora, olha o detalhe, por que eu falei que se lembrava escalas? Se é fração, pessoal, eu posso cortar. Cortei os centímetros e eu fiquei simplesmente com uma fração sem nenhuma unidade de medida, certo? Agora tem um detalhe aqui. Que detalhe é esse? Como é que eu vou trabalhar com fração e número decimal ao mesmo tempo? Eu não posso, né? Eu tenho que escolher uma das duas unidades. E como a nossa resposta está dando algo relacionado à escala, está dando uma escala, não está dando um número decimal, eu tenho que transformar isso em uma fração. Então, olha só, vocês não concordam comigo que se eu pegar esse 2,1 e multiplicar ele por 10, eu vou ter 21, certo? E daí eu eliminei minha vírgula. Só que quando eu faço isso, eu estou transformando esse meu numerador, toda essa fração, eu estou dizendo que ela é 10 vezes maior. Para ela não ficar 10 vezes maior, eu vou multiplicar o meu denominador por 10 também. E daí eu vou acabar igualando as casas. Não fez sentido? Então, olha só, tudo que eu faço em cima, o numerador eu tenho que fazer também embaixo. Moral da história, vou fazer aqui embaixo para dar mais espaço, tá? Nós ficamos com 21 sobre 420.000. Tá ali, ó. Eram 3 zeros, agora passaram a ser 4 zeros. Beleza. Estou dizendo que essa fração é exatamente igual a essa. Tudo bem, galera? E olha o detalhe, pessoal. Mais uma coisa aqui. Vocês não concordam comigo que o 21 e o 42, um é exatamente o dobro do outro? Olha só. Eu não sei que se eu pegar 21 vezes 2 eu não chego em 42. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso simplificar ambos, certo? Eu posso dividir ambos por 21. Se eu dividir ele por 21, lembrando que tudo faz do numerador, tem que fazer do denominador, olha só, se eu dividir meu 21 por 21, eu vou ter exatamente 1. Se eu pegar o meu 42 e dividir por 21, eu vou ter 2. Agora só completo com os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E daí, galera, chegamos na nossa resposta. A nossa resposta é 1 para 20.000. Isso nos deu a alternativa, deixa eu ver aqui que eu não tenho elas. Isso deu para nós a alternativa E. Olha aí, galera, resolvida a nossa questão, alternativa E. E agora sim, uma questão muito melhor, muito mais interessante que a questão anterior. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Agora a gente já vai dar continuidade para o nosso vídeo de proporção. Tudo bem, galera? Valeu! Abraço!